A conciliação da vida profissional com a familiar, em concreto o tempo que passam com os filhos, é das maiores angústias dos pais. Não raras vezes são as educadoras, conta Marta Oliveira, que assistem aos primeiros passos. Falarem, começarem a comer, começarem a andar, aquelas primeiras emoções, não é? Vocês também vibram com esses feitos, tal qual uma mãe? Sim, porque nós também fazemos para isso, nós trabalhamos para os ajudar a dar os primeiros passos na vida, digamos. E a mãe não fica com ciúme? A gente tenta, um bocadinho, mas a gente tenta, por exemplo, se uma criança começa a andar, mal a mãe chega, a nossa tentativa é, vai para a mãe, que é para a mãe também ver os primeiros passos, está ali sempre dentro dos primeiros momentos, não é? E os pais também nos dizem muitas vezes, que é uma frase que me ficou mesmo, foi um pai dizer, eu sou feliz porque o meu filho está feliz. Marta Fernandes, outra educadora, sublinha a importância de atender aos medos e receios dos pais. Porque eles chegam aqui, saem muitas vezes em lágrimas e nós temos que nos colocar no lugar deles e pensar e ser sensíveis a essas fragilidades que eles mostram. É óbvio que depois, com o tempo, vamos ganhando a confiança deles, eles vão nos conhecendo a nossa rotina, o nosso trabalho e acabam por confiar cada vez mais em nós. A integração dos pais no trabalho diário que é desenvolvido com os filhos na creche é fulcral para o bem-estar das crianças, mas nem sempre bem compreendido, acrescenta Isabel Pereira. Nos sítios onde eu trabalhei, tive grupos de pais que eram muito participativos, tudo o que era solicitado, eles faziam questão de dar o feedback e responderem àquilo que era pedido. Tive outros grupos de pais que pensavam na creche como um sítio onde deixa a criança para ser cuidada e não para ser educada pedagogicamente. Exatamente para contrariar esta ideia e promover a creche como espaço educativo, Teresa Sarmento, professora do Instituto de Educação da Universidade do Minho, lançou o livro Juntos pela Criança na Creche, editado pela CNIS, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Ouviu as experiências das educadoras e as angústias dos pais, desde logo em encontrar uma vaga. Portugal ainda tem uma resposta muito pequena em termos numéricos de instituições para acompanhamento das crianças de 0 aos 3 anos. Portanto, as grandes preocupações dos pais são de 2 tipos. Primeiro é a quem é que eu vou entregar o meu bebê. Depois, não é só o haver a creche. Que creche de qualidade é que há no espaço em que eu vivo para que o meu bebê possa ficar. Porque aí nota-se que, efetivamente, os pais têm hoje uma consciência muito mais elaborada sobre o que é um serviço de qualidade. Muito mudou desde o início da industrialização, quando as mulheres tiveram que entregar os filhos para poderem trabalhar. Mas Teresa Sarmento assinala que ainda há muito investimento a fazer na formação dos profissionais. Infelizmente, ainda temos em Portugal muitas creches em que há uma educadora responsável por todo o serviço, digamos assim, mas não há uma educadora por cada sala. E nós sabemos, os estudos internacionais mostram isso, como faz a diferença ser uma pessoa que está devidamente formada para estar com as crianças, de uma outra pessoa que pode ter muito carinho, que pode ter muita experiência, que pode ser muito boa pessoa, ter muito jeito, digamos assim, mas que não tenha formação especializada para, enfim, para fazer o acompanhamento educativo, e quando falo em acompanhamento educativo é acompanhamento global, de uma forma mais qualificada. O tempo que as crianças passam fora do contexto familiar é outra das dificuldades. Na Europa, são as mães e pais portugueses os que trabalham mais horas e onde o trabalho em part-time é menor. Porque nos outros países, quando trabalha em part-time, pode haver uma divisão entre o tempo de trabalho e o tempo de acompanhamento dos seus filhos. Não é? Em Portugal isso não se verifica. Outra questão é que as mães portuguesas trabalham o mesmo número de horas diárias, quer os seus filhos tenham 5 meses, 5 anos ou 50 anos, digamos assim, não é? Quer dizer, não depende da idade dos filhos, nem do número de filhos, o número de horas que as mulheres trabalham. Daí resulta que os bebés ficam longe dos pais mais tempo do que o desejável. Digamos, este livro não é prescritivo, não está aqui um manual de regras, é assim e é assado, não é? É um livro que procura ser interpretativo. De qualquer forma, a leitura do mesmo, e em vários dos capítulos isso é dito, que se procura que quanto mais pequeno é o bebê, menos horas deve estar no espaço creche. Se fosse possível que os bebés estivessem aqui 4 horas e não mais, se calhar era bom. O
os papéis querem ir ao infantário. É o papá que te vem buscar ao infantário. E a mamãe também. Adriano Moreira, diretor do Infantário Nuno Simões, em Guimarães, sugere que se abra espaço a um papel mais presente dos avós na rotina das crianças. Um papel mais sistematizado, mais organizado na própria educação das crianças, porque podem-se substituir ou complementar de alguma forma algumas das dificuldades que os pais têm em termos de disponibilidade. Um avô hoje que tenha 70 anos, um avô ou uma avó, não é? É uma pessoa perfeitamente capaz de dar um contributo muito, muito importante. O livro Juntos pela Criança na Creche é para os pais, mas também um importante apoio para os profissionais que se debatem com falta de publicações sobre o acolhimento de crianças na primeira infância. Ainda à volta dos livros, agora a